OSB. Quem aqui conhece OSB? Diz pra mim se alguém aqui já ouviu falar de sistema, né, no caso de cobertura aí, com OSB. Sim ou não? 1 para sim, 2 para não. Conversem comigo, chat, para eu saber se está todo mundo realmente assistindo nossa aula sobre coberturas por aqui. Então, o OSB, pessoal, é o seguinte, tá? Para quem não conhece, vou começar já pelas vantagens aqui, né? Para quem não conhece, vou abrir uma foto para vocês. Aqui, ó, vamos lá. Rapidez na execução, cadê a minha foto? Achei. Olha aqui. OSB, pessoal, nada mais é do que um sistema como se fosse uma madeira compensada, certo? Que ele vai fazer o quê? Aí maravilha. Show de bola. Que ele vai fazer o quê? Ele vai basicamente substituir uma laje, certo? Substituir uma laje. Então com isso, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma estrutura, tá? Esse tipo de cobertura é muito utilizado principalmente quando a gente tem um sistema, por exemplo, steel frame, estrutura metálica ou algo nesse sentido. Para a construção convencional já é mais difícil de o pessoal utilizar. Mas para esses outros, né, que como o pessoal chama muito de laje seca, né? As lajes secas, nesse tipo de construção a seco, steel frame principalmente, o pessoal usa bastante. Então, como vocês podem ver, nós temos uma estrutura, certo? Depois a gente tem essas chapas compensadas aqui de madeira, como se fossem várias lascas de madeira, certo? Então aqui eu tenho uma estrutura sendo montada, aqui eu tenho uma estrutura já finalizada, certo? E aí depois o que vai acontecer? Como vocês podem ver, tá vendo que isso aqui, ó, tá vendo que essa parte aqui, né, é tipo como se fosse uma platibandazinha? Isso aqui é para quê? Para garantir que a água não vai cair nas laterais, certo? E tudo isso aqui vai ser impermeabilizado depois. Normalmente, tá? Normalmente, aqui se utiliza também uma manta líquida, por exemplo. É o que mais utiliza, tá bom? Então é uma outra solução para a parte de cobertura. Então, o que nós temos aqui? Rapidez de execução é muito rápido, diferente de uma laje que eu vou ter que escorar, colocar os trilhos, escorar, concretar, esperar 21 dias, blá blá blá, enfim, né? Esse sistema que a gente utiliza todo santo dia por aqui, mas que a gente sabe que já está ultrapassado, nesse tipo de montagem aqui a gente não tem concretagem, certo? A gente vai montar realmente esse tablado já está pronto para receber, seja, né, o pavimento superior, se for um sobrado, por exemplo, ou se for uma cobertura, que é o nosso foco da aula de hoje, a gente vai ter depois uma impermeabilização ou até mesmo um telhado. Você pode montar um telhado também por cima dele, tá bom? Então permite a criação de uma base contínua e nivelada para a cobertura, facilita a instalação de telhas e mantas impermeabilizantes, certo? Então, como eu disse aí, ela é uma opção aí para quem não quer trabalhar com laje, certo? E quer algo mais rápido. Excelente vedação, então quando bem aplicado evita frestas e garante vedação térmica e acústica melhor do que estruturas convencionais, ok? Então esse tipo aqui, sinceramente eu orcei isso aqui uma vez só, esse tipo de cobertura, porque era uma exigência do cliente, ele queria trabalhar com esse sistema aqui, e infelizmente essa obra a gente não conseguiu fechar, tá? Mas é um sistema maravilhoso, tá? Maravilhoso, mas tudo que é maravilhoso tem o seu custo, não é mesmo? Então, normalmente tem um custo bem mais caro do que o que a gente está acostumado a ver aí em relação a laje impermeabilizada e telhado, tá bom? Então nós temos uma versatilidade nos acabamentos, pode ser utilizado com diversos tipos de acabamento, telha metálica, telha shingle, manta asfáltica ou telhado verde, certo? Como eu disse, ele trabalha como uma laje, né? Ele trabalha como uma laje e aí você pode vedá-lo da forma que você preferir, seja com telhado ou seja com uma impermeabilização, como se ele fosse uma laje impermeabilizada, ok? Compatível com sistemas construtivos alternativos, então ideal para obras com estrutura metálica leve ou steel frame, em que a leveza e precisão do OSB faz a diferença. Por que vai fazer a diferença, pessoal? Se eu estou trabalhando, é o que eu sempre digo, tudo tem que ser levado em consideração. Se eu estou trabalhando com uma estrutura como essa, que é uma estrutura leve, eu não tenho concreto, eu não tenho aço, eu não tenho vários itens que normalmente eu vou ter numa laje convencional. E se eu não tenho todos esses itens, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou reduzindo a carga que vai incidir na minha estrutura. Seja ela de steel frame, seja ela de estrutura metálica, seja ela em concreto armado. Se eu estou diminuindo a carga que vai incidir nessa estrutura, eu posso reduzir a minha estrutura.
Eu não preciso de tanto aço mais assim nos meus pilares, nas minhas vigas. Eu não preciso de mais tanto aço e concreto assim também, por exemplo, na minha fundação, porque a minha estrutura está mais leve. Então uma coisa acaba compensando a outra. Qual que é o problema hoje em dia? As pessoas elas têm preguiça, tá? Elas têm preguiça de avaliar as diferenças de custos e as situações. Então normalmente o engenheiro calculista apresenta para a pessoa assim, ó, você tem que fazer uma laje assim, e aí você fala assim, ah, mas eu vi numa live do Jonathan que tem uma opção de trabalhar com outro tipo de cobertura. Aí o cara vai falar assim para você, não, mas isso daí não funciona. Preguiça. É preguiça do seu querido engenheiro calculista, porque na verdade ele não quer fugir do convencional. E o que o mercado mais tem hoje são profissionais que só querem trabalhar no profissional. É o profissional que quando está no boteco com os amigos, vou falar uma verdade aqui agora. É o profissional que quando está no boteco com os amigos, ele fala assim, porque a nossa construção ela está ultrapassada, né? A gente constrói assim há não sei quantos mil anos, e eu não sei porquê, e blá blá blá. Chega uma obra com um sistema construtivo diferente, ou que ele possa trazer uma inovação para o cliente dele, o que ele faz? Ah não, mas isso daí não funciona. O que funciona é o concreto armado, o que funciona é a alvenaria convencional. O mercado está difícil. A maioria das pessoas querem inovação, mas a outra grande maioria, que são os profissionais, eles não querem dar um passinho ao encontro da inovação. Querem ficar onde? Quer ficar, no caso, na zona de conforto, né? Na zona de conforto. Então, por aqui, graças a Deus, a gente já trabalhou com estrutura metálica, a gente já trabalhou com tijolo ecológico, a gente trabalha com vários sistemas construtivos aqui, a gente está sempre buscando o quê? A melhor solução para o cliente. Porque se você que está assistindo a live, se você não é da construção civil, se você é leigo, por exemplo, você não vai conseguir fazer um comparativo entre laje, que é mais pesada, um sistema de OSB que é mais leve, mas que também vai diminuir a estrutura como um todo. Então quem tem que trazer essa solução? O seu profissional. Aí o que os profissionais estão fazendo? Estão ficando sentado, trabalhando só no convencional, porque tem medinho de trabalhar com sistema construtivo alternativo, porque fala que não funciona. Então esse é um baita de um problema que a gente tem por aqui, certo? Então, por isso que a gente faz live toda semana aqui, para levar informação para que você, se caso você não seja profissional da área e vá construir, para que você possa questionar, tá? E buscar sempre a melhor opção para o seu projeto, ok? E bora lá. Com isso, então, nós temos essa questão de que ele é compatível com sistemas alternativos. E quais são as desvantagens? Ele é sensível à umidade, tá? Então, diferente de uma laje, ele não pode ficar dias e dias ali exposto ao... Ah, vai chover 2 semanas. O OSB vai ter problema, porque ele é uma chapa, como eu disse, ele é como se ele fosse uma chapa compensada ali, certo? Uma chapa... Meu Deus! Uma chapa compensada de madeira, então se ele começar a pegar muita água, vai começar a inchar e vai começar a ter um problema, tá? Certo? Até que, em casos extremos, umidade acumulada, ele pode provocar mofos e fungos e danificar. Mas isso se ele ficar muito tempo na água, tá? Então o que vai acontecer? Vai chover por muito tempo? Compra uma lona, faz alguma coisa, né? Compra algo para conseguir proteger, tá? O OSB padrão não é impermeável e não deve ser exposto continuamente a chuvas, como eu disse, ok? Em relação a custo, costuma ter um custo muito... Tá tudo errado isso aqui, né? Muito. Para vocês verem como sou eu mesmo que escrevo, tá, pessoal? Não é nada copiado e colado. Um monte de coisa errada aqui. Costuma ter um custo muito mais alto do que as demais alternativas. Ele é caro. Não estou falando que é barato. Mas como eu disse, a gente precisa fazer um comparativo. Tirar essa casa, como eu disse, que tinha um concreto armado, que ela tinha uma laje ali, certo? Em concreto armado. Tira a laje, coloca o OSB e faz um comparativo para ver se essa estrutura, a gente consegue enxugar nessa estrutura e talvez trazer essa solução e viabilizar essa construção. Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. Hoje nós já temos mais de 100 aulas completas disponíveis dentro de uma plataforma com conteúdo sobre orçamento, financiamento, contratação da mão de obra, planejamento e erros que você não precisa cometer na sua construção. Se você quiser liberar o acesso completo a todas essas aulas, é só clicar no link aqui abaixo na descrição e entrar para a assinatura do Papo de Obra por apenas R$19,55 por mês.